A lei que garante o ensino de história e da cultura africana nas escolas do Brasil completou 20 anos, com avanços importantes, mas muitas limitações para a implementação. A professora Lavínia começa a aula com uma pergunta aos alunos do 5º ano do ensino fundamental. O que vem à cabeça quando pensam em África? Em apenas uma semana de aprendizado, os estereótipos ficaram para trás e ela repetiu a pergunta. Se eu falar África, o que vocês imaginam? Ele sabe muito sobre a agricultura. Primeiro a gente entendeu que a África não era um país. Eu acho que isso é básico, mas para muitos dos meus alunos, eles têm um pouco de confundir. Eles começaram a tirar essa imagem de África, uma coisa só, um bloco só. Então foi interessante ver esse meio que orgulho deles, assim, de, peraí, estamos estudando a nossa história também. Então a gente foi saindo de todos os estereótipos que eles foram criando. O ensino de história e cultura afro-brasileira é obrigatório nas escolas. A lei foi sancionada em 2003, há exatos 20 anos, no início do primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A medida visa a valorização da África, da luta dos africanos e seus descendentes, da cultura negra brasileira e da presença do negro na formação da sociedade nacional. A legislação foi complementada em 2008, ampliando o conteúdo aos povos e culturas indígenas. 2 décadas depois de entrar em vigor, a aplicação da lei ainda não é garantida em todas as escolas. Entre os principais desafios estão a falta de fiscalização, a estrutura educacional precária, a ausência de uma formação adequada aos professores e a intolerância, principalmente a religiosa. Este professor vê com otimismo a recriação pelo MEC da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, mas acredita que a educação antirracista no Brasil ainda tem muito a evoluir. Quando nós reverenciamos a Lei 10.639, nós estamos reconhecendo um amplo histórico de lutas e prioridade do movimento negro, das diversas organizações negras, pela educação, pelo reconhecimento da memória, como uma ação afirmativa valorativa e também uma reparação. Nós temos a acreditar que a nova etapa, né, do terceiro governo Lula, né, será no sentido de valorizar ainda mais a luta antirracista no interior das escolas, né, fazendo cumprir a Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 26.